E o tema de hoje do nosso Jornada Compliance é um tema muito interessante e, ao mesmo tempo, muito importante, né? Hoje a gente vai estar falando sobre assédio sexual, mais especificamente, o assédio sexual que aconteceu na Alesp, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que teve o abrandamento de punição do deputado como um presente pelo Dia Internacional das Mulheres, né? Para quem não acompanhou, sexta-feira saiu um resultado parcial, um parecer do Conselho de Ética, falando sobre isso, mas eu vou detalhar mais um pouquinho. Mas para você que está assistindo aqui esse Jornada Compliance, né, pela primeira vez, deixa eu me apresentar, eu sou Erika Lamour, né, e vou conduzir você nessa jornada para o Compliance. Eu vou te ajudar a sair de um conhecimento de zero, conhecimento absoluto zero no Compliance, até ganhos de R$ 7.700 por mês, que vão lhe dar uma renda, né, de até R$ 100.000 por ano, ou mais, tá? Vai depender da sua atuação, do seu nicho de atuação, se você vai trabalhar como CLT ou se você vai trabalhar como consultor, né? E aí você deve dizer, peraí, mas você vai falar de compliance, vai falar de Assembleia Legislativa, não entendi, né? Bom, primeiro, eu preciso explicar que isso tem tudo a ver com compliance, tá? E aí, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o paralelo da Assembleia Legislativa com uma empresa, né? Primeiro, vamos alinhar o que é compliance. Você pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, e aí você pode não saber, não ouviu falar em compliance, mas não sabe exatamente o que é que significa, né? O que é compliance? É um conjunto de técnicas e processos que ajudam a empresa a implantar a cultura da integridade, a estar alinhada também com a conformidade legal e atuar na prevenção de riscos, tá? E o que a área de compliance ela faz? Ela é responsável por implantar o programa de integridade nas empresas, né? O programa de integridade ele é previsto pela Lei de Corrupção Federal para que as empresas realmente tenham esse programa com o intuito de estar atuando no combate à corrupção e na disseminação da integridade na sociedade, né? E esse programa de integridade, ele é composto por 10 pilares, tá? E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre esses 10 pilares, tanto no YouTube como no IGTV, eu já gravei uma série de vídeos falando exatamente sobre cada um desses 10 pilares, tá? Que é a série Pilares do Programa de Integridade. E aí, o sétimo pilar, voltando, né, para o tema de hoje, o sétimo pilar do Programa de Integridade, ele fala justamente sobre o quê? Sobre a investigação das denúncias, tá? E, nesse caso, o que aconteceu na LESP, né, a deputada Isa Pena, ela denunciou de imediato um deputado, Fernando Cury, ao Conselho de Ética da Alesp, justamente porque, após ele ter abordado a deputada pelas costas e passado a mão em seu corpo, né, em seu seio, no dia 16 de dezembro, na sessão legislativa de 16 de dezembro. E o que é que isso tem de relação com compliance, né? É que quando a gente cria um programa de integridade, a empresa ela tem que criar também um comitê de ética, tá? E esse comitê de ética, ele, além de representar a alta administração, né, a alta direção da empresa, ele também delibera, ou seja, ele toma a decisão, ele decide, né, porque o profissional de compliance, ele só decide questões administrativas relacionadas à sua área, tá? Ele não decide sobre outras questões, por exemplo, quais serão os temas que vão ser contemplados no Código de Conduta. Não é ele que decide, ele sugere, e quem decide é o Comitê de Ética, justamente por quê? Porque é composto por membros, por representantes da alta direção. Também não são todos os representantes da alta direção, tá? São alguns. E fazendo paralelo com a empresa, né, e é importante você ter sempre isso em mente nessa aula de hoje, o Conselho de Ética da Alesp, ele atua na prática como se fosse o Comitê de Ética na empresa. É como se ele fosse o Comitê de Ética na empresa Alesp, tá? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí, o que é que aconteceu? No dia 10 de fevereiro, o Conselho de Ética aceitou, por unanimidade, o que é ótimo, né,
a denúncia contra Cury, a denúncia da deputada, né? E por que isso? Porque se ela livrasse o acusado de qualquer tipo de punição, ia pegar super mal para a Lespe, ela ia ficar desmoralizada, ia manchar a imagem da Lespe, justamente por quê? Porque teve uma exposição muito grande na mídia em relação a esse caso, né? Porque as câmeras da Lespe, elas conseguiram pegar exatamente esse fato. Então, é aquilo, o vídeo, você consegue ver na internet, se você precisar, você tem, dá para ver claramente no vídeo o que aconteceu, né? E aí é tão crítico, ao mesmo tempo tão baixo, né? Que a deputada ela teve que brigar para conseguir que esse vídeo fosse exibido na sessão plenária. Porque o que é que aconteceu? Como não estava na pauta do dia, o presidente ele não quis autorizar. E aí começou a ter pressão por parte de outras deputadas e também de deputados, né? E só então foi autorizada a exibição para que todos vissem o que aconteceu. Porque aquilo, você está numa sessão plenária, você está lá trabalhando, de repente você vê um bate-boca e não entende o que é, e aí vai ficar aquela coisa, né? Ficar uma pessoa falando contra a outra, quem é que está dizendo a verdade, né? E aí ela conseguiu que fosse exibido o vídeo, né, onde mostrava justamente o ato do deputado passando a mão em seu seio, abraço, chegando por trás dela e passando a mão. E ela fez a denúncia na mesma hora do assédio, né? Coisa que nas empresas pode ser feito, pode, mas dificilmente a gente consegue perceber isso. Vai depender, lógico, de cada pessoa que está sendo vítima de assédio, seja mulher ou homem, né? Mas muitas vezes a pessoa, o colaborador, ele faz uso do canal de denúncias para fazer a denúncia. E aí o que acontece? No caso do assédio sexual, especificamente, é difícil você fazer uma denúncia de assédio anônima, né? Como é que você vai? Não, ele fez tal coisa assim, com quem? Como é? Como não é? Acaba que a pessoa se identifica, o que não tem problema nenhum, porque aquela denúncia, por mais que você se identifique, se for um canal de denúncias sério, aquela informação da denúncia que você fez, ou que o colaborador fez, ela não vai vazar, né? Ela tem que ser garantido o sigilo da denúncia, mesmo no caso em que a pessoa precise se identificar para realmente estar realizando aquela denúncia, né? E é interessante que no Código de Ética da Alesp, fala que a denúncia não pode ser anônima, mas ela fez a denúncia na hora para o presidente. Ela estava falando com o presidente quando isso aconteceu, né? E a questão da exibição da imagem era até uma questão de bom senso, realmente. Porque se aconteceu ali, para evitar esse bate-boca, se gravou e as câmeras da Assembleia gravaram, é a melhor forma de dirimir qualquer dúvida, de tirar qualquer dúvida do que aconteceu, do que não aconteceu, né? E assim, pelo amor de Deus, a pessoa no ambiente de trabalho, o cara faz o que fez, aí depois fez, não, não fiz nada, não fez, então vamos exibir, não pode exibir a imagem porque não estava na pauta de hoje. Oi? Como assim, né? Como é que se comete um ato desse e, tipo, não ia ser exibido porque não estava na pauta. Graças a Deus que isso foi revertido e foi exibido e enfim, foi notícia em vários jornais no Brasil e é muito complicado, né? A Cris está comentando aqui no Insta que ela já sofreu, mas não teve como provar. E, infelizmente, Cris, isso acontece muito, porque aquilo, você não espera que vai ser assediada sexualmente, né? Então, quando é algo que a gente espera, por exemplo, quando é um assédio moral, geralmente, até pela definição do assédio moral feita pelo TST, ele tem que ser recorrente, né? Então, a pessoa, quando ela sofre assédio moral, ela pode sim se preparar e, poxa, vou gravar, vou filmar, vou botar uma câmera escondida, vou levar uma testemunha, mas no assédio sexual é diferente. Geralmente ele é muito pontual e você não espera. O assédio moral a gente meio que espera, né? A gente sabe que aquele cara, aquela mulher, enfim, aquela pessoa vai assediar a gente, vai falar coisas para denegrir nossa imagem, para mexer com a gente, com o nosso psicológico. Então, é uma coisa repetitiva, né? Recorrente. Já o assédio sexual, geralmente não é. Então, você pega de surpresa, você faz,
oi, como assim, né? Aí daqui que você vai provar, e a depender da pessoa, ela às vezes pode até ter câmera na empresa, mas ela sabe que aquele lugar não tem. Lógico, não é sempre que acontece isso, mas eu já vi situação assim, que o cara cometeu assédio sexual exatamente como se fosse num ponto cego das câmaras da empresa, porque ele era um gestor que ele tinha acesso às câmaras, ele não tinha acesso às câmaras, mas ele já tinha ido na segurança patrimonial, ele sabia quais eram os pontos cegos. Então, assim, é coisa nojenta, né? É uma coisa premeditada, é uma coisa estudada, pensada em como fazer. E aí é muito ruim, porque as vítimas muitas vezes não têm mesmo como provar, né? Às vezes elas até conseguem testemunhas, mas nem sempre é possível conseguir evidências, né, de que aquilo aconteceu. Então, voltando à questão da decisão do Conselho, que saiu na última sexta, né, do Conselho de Ética da Alesp, saiu uma decisão abrandando a punição, né, do deputado Fernando Cury. Segundo o site Globo, né, que foi divulgado no site Globo, o que aconteceu? Isapena brigava pela cassação de Cury, mas prevendo que a punição mais rigorosa teria chances baixas de ser aprovada em plenário, que era uma etapa necessária em caso de penalização do acusado, ela tentou articular pela suspensão do prazo máximo, que é de 1 ano, né? E aí, nos últimos dias, uma indefinição sobre o rigor da punição, se teria que ser mais rigorosa ou menos, atravam com um acordo entre os integrantes do Conselho de Ética. E aí foi descartada a cassação, descartando a cassação e o arquivamento do caso, os deputados eles não convergiram sobre qual prazo de suspensão deveria ser aplicado ao acusado, né? Isso segundo a matéria que saiu no Globo. E aí, o que aconteceu? Um deputado, Emílio Souza, ele deu um parecer, ele foi o relator, né? E ele deu um parecer sugerindo a suspensão por 6 meses. A suspensão do deputado Fernando Cury por 6 meses. E alegou que, ao tocar o seio da deputada sem o seu consentimento, ele teve um comportamento inadequado para a Casa Legislativa. Claro, né? E que isso atentava contra a ética e contra o decoro parlamentar. E aí essa suspensão ela implicaria também no corte de verba de gabinete do deputado Fernando Cury pelo mesmo período, de 6 meses. Só que o que é que aconteceu? Antes do início da votação, um outro deputado, né, que é o Wellington Moura, ele sugeriu o afastamento de Fernando Cury por exatos 119 dias. Aí você faz, puxa, que número é esse, né? Esse número não surgiu do acaso, tá? Foi uma coisa realmente pensada e estudada, e observem o que disse o deputado Emílio, que foi o relator, que sugeriu o afastamento por 6 meses, o que foi que ele disse ao site O Globo, né? Ele disse o seguinte, não é à toa que está proposto 119 dias, é porque aos deputados estaduais é conferido o direito de se afastar para tratamento de saúde até o prazo de 120 dias, sem chamar o suplente. Se busca fazer uma punição de 119 dias para que o prazo não seja atingido e nada se mexa. Não tenha corte de verba e pareça como se fosse um afastamento normal, né? E o povo de São Paulo espera a grandeza maior de sua Assembleia, declarou Emílio Souza. Então, em outras palavras, né, entende que foi uma tentativa de transformar uma punição em uma licença sem o pagamento das verbas. Lembrando que sem ter nenhum tipo de impacto para o gabinete dele, porque se fosse de 6 meses teria, né? Ou ao menos fazer com que essa punição ela tivesse o mesmo impacto de uma licença, né? Fazer como se ela fosse equivalente a uma licença, sem justamente ter esse corte de verbas. E aquilo, né, gente? Vamos traduzir em miúdos. É mais uma vez o jeitinho brasileiro vencendo. E isso é uma droga, isso é uma porcaria, porque é um banho de água fria na luta das mulheres por respeito. E eu não estou falando de coisa extraordinária, não. E a gente está falando de um ambiente onde todos que estão ali por representação popular. Eles estão ali por voto. E é aquilo, eles deviam ser exemplo de conduta, eles deviam ser exemplo de postura, de integridade e de respeito, que é básico. Mas, infelizmente,
Não é isso que acontece, né? Esse caso é um caso emblemático. E o que acontece agora? Agora o processo, ele vai para o plenário, para a votação do plenário da Assembleia, e se ele tiver aprovação simples por 94, ele precisa de aprovação simples de 94 deputados para ser validado, né? O interessante é que, logo após esse abrandamento, o que foi que aconteceu? O Conselho de Ética do Senado ele é composto por 9 integrantes. Por curiosidade, são 2 mulheres e 7 homens, tá? Uma das mulheres é, inclusive, a presidente do Conselho de Ética. O que aconteceu? 2 renunciaram seus cargos, justamente por não concordar com esse abrandamento de punição. E o que foram justamente o relator, que foi o Emílio de Souza, que foi aquele que propôs os 6 meses, né, de punição, e Barros Munhoz, tá? Eles renunciaram justamente por não concordar com essa decisão de abrandamento, né? E aí, fazendo um paralelo com a empresa, note que é importante o seguinte, que as decisões tomadas pelo Comitê de Ética, elas precisam ser justas, né? E também precisa ter uma representatividade no Comitê de Ética em relação aos membros da alta direção. E aí, quando a gente quando a gente traz isso para a realidade da empresa, seria equivalente, por exemplo, a um gerente, durante uma reunião de trabalho, passar a mão no seio de uma gerente e dizer, poxa, não, você interpretou errado. Então, aquilo é algo inadmissível, inaceitável. E se tiver contemplado no Código de Conduta da empresa que, para os casos de assédio sexual, a medida disciplinar aplicável pode ser a justa causa, a demissão por justa causa, isso deve ser feito, e aí quando a gente faz o paralelo com a LESP, não, olha, deixa ele afastado só por 19 dias, ele não vai receber a verba dele, mas o gabinete dele vai, porque o gabinete dele não teve nada a ver com isso, e tá tudo bem. Só que não é isso, não é assim que é para funcionar, né? Tem que ter o respeito, é o básico, minha gente. Eu não estou falando de direito X, Y, Z, W, é respeito. Onde já se viu, você não pode nem trabalhar que você sofre assédio sexual na cara dura, na frente do presidente da Câmara. Ela foi tirar uma dúvida, foi falar alguma coisa, ele veio por trás dela e fez isso. E assim, no vídeo está muito claro, né? Não tem isso de não, foi uma interpretação equivocada, coisa da sua cabeça, não foi. E é lamentável, né? Então, se numa empresa é passível de uma demissão por justa causa, por que na Alesp, onde tem representantes do povo, isso tem que ser abrandado? Infelizmente, é um exemplo terrível, né? E, enfim, a gente está falando de uma casa legislativa, né, que pelo menos tem um conselho de ética, tem um documento, que eu não lembro exatamente o nome, mas é um documento equivalente ao Código de Conduta, né, que tem nas empresas, que nesse documento se fala em respeito, mas isso não é praticado. Ou seja, acaba que não passa de teoria. E é aquilo, para evitar que situações como essa aconteçam na empresa, se você for profissional de compliance, a recomendação, primeiro, né, quanto à composição do comitê de ética, é que ela deve ser feita de forma que os integrantes do comitê, eles de fato consigam representar a empresa, tá? Então, você precisa ver de que forma você vai compor o comitê de ética da empresa para garantir essa representatividade. Lembrando que, tomando como exemplo a própria Alesp, né, é interessante que, se tiver uma diretora na empresa, tiver diretoras mulheres na empresa, elas também façam parte do comitê para ter também esse equilíbrio entre os sexos em relação a possíveis decisões que podem acontecer, tá? A gente sabe que nem sempre tem mesmo número, né? Assim como na política, de um modo geral, a quantidade de mulheres é muito menor do que a quantidade de homens como representantes, mas a gente sabe que é aquilo. Você, como profissional de compliance, ao fazer isso na empresa, você tem que tentar equilibrar e tem que tentar verificar se a representatividade se aqueles integrantes
tem uma boa representatividade em relação à empresa, em relação às áreas, tá? E apesar de a gente saber, né, que respeito e bom relacionamento entre funcionários é algo extremamente básico, né? Uma coisa que é importante que você deixe isso claro, isso tem que estar escrito. E aí, onde é que você escreve? Você escreve isso no código de conduta, né? Como justamente uma conduta, um exemplo, quais são as condutas que a empresa espera do funcionário, lembrando, o código de conduta ele se aplica a 100% dos funcionários, independente do nível hierárquico, inclusive para a alta direção também. É aquilo, se são regras de conduta, não tem isso de, fulano precisa ter integridade, eu não preciso porque eu sou gestor, pelo contrário, quando a gente está falando de gestor e da alta direção, principalmente, eles dão exemplo. E aí, quando a gente fala especificamente do programa de integridade, a base de todo o programa de integridade é o comportamento da alta direção, é o patrocínio da alta direção, porque a partir dela que vai ser feito top-down, todo o comportamento em relação à conduta que a empresa espera, né? Todo exemplo de integridade é aquilo, a gente lidera pelo exemplo. E não é a gente lidera pelo exemplo, a exceção da alta administração. Não, isso é uma regra básica de gestão. E eu não estou falando de nenhuma novidade, não. Isso é, sei lá, desde antes de Henry Ford, se for ver. Né? Então, o código de ética tem que estar escrito também, até para que não exista nenhum tipo de dúvida, que o código de conduta, ou código de ética também, eu prefiro chamar código de conduta, só um parênteses, por que eu prefiro chamar de código de conduta? Porque a ética ela pode variar com base nos valores que a gente foi criado, né? Então eu posso fazer alguma coisa que para mim é ético. Já para você isso que eu fiz pode não ser ético. Então a gente fala, eu prefiro falar código de conduta, que independente dos valores e dos conceitos, dos princípios que cada um tem, é aquela conduta que a empresa espera que o funcionário tenha, tá? Então só voltando, é interessante que esteja escrito que o código de conduta ele se aplica para todos os funcionários, para todos os colaboradores, que ele também se aplica a todo o nível hierárquico, independente do nível hierárquico, o colaborador ele tem que respeitar isso, ou seja, ele também se aplica aos gestores, gerentes, diretores, superintendente, presidente, acionista, tá? Não é aquilo, só acionista vai sair metendo a mão no seu dos outros, pelo amor de Deus, né? Vamos tomar a LESP, infelizmente, como um mau exemplo. E você precisa escrever tanto o comportamento que é esperado, como também o que é proibido, tá? O que é que a empresa repudia, o que é que a empresa não concorda que seja feito, né? E aí, voltando para essa situação da LESP, estava escrito lá a questão do respeito, né? Lá no Código de Ética e Decoro Parlamentar da LESP, e esse código, eu até dei uma pesquisada, ele foi aprovado em 94, ou seja, ele está defasado 25 aninhos somente, tá? E é aquilo, quando a gente fala em documentos que possuem regras, o ideal é que anualmente eles sejam atualizados, mas pelo menos a cada 2 anos. E a gente está falando de 25 anos de atraso na atualização. Érica, mas não é empresa. Ok, não é uma empresa, é uma instituição que representa o governo e que representa o povo, mas também tem que estar atualizado. Não custa nada, assim como as leis são atualizadas, o código de ética e decoro também deve ser atualizado. Porque 25 anos? 25 anos é muito tempo, minha gente, não existe. Tem que ser atualizado, né? Então, o que acontece? Lá, nesse código de ética e decoro, diz que o deputado, e aí fala, usa realmente esse termo, o deputado, ele deve exercer um mandato com dignidade e respeito. Ou seja, a teoria é linda, tá tudo escrito bonitinho, mas a prática que são elas. Sempre que o cara não assume, vários deputados possivelmente assumem, e pode ser que eles nem leiam esse código de ética e decoro, né? É triste, mas é verdade. E aí, quando a gente fala especificamente do caso de assédio sexual, é interessante que a empresa deixe de forma clara que repudia esse tipo de comportamento, né? Tanto em relação ao assédio moral, que é até mais frequente, é horrível, mas
menos mal que o assédio sexual. Assédio sexual, para mim, enfim, inaceitável. O moral também, mas o sexual é terrível. Então, é interessante que a empresa faça constar em seu código de conduta que ela repudia esse tipo de conduta, esse tipo de ato, né? Que é o assédio sexual. E que o funcionário que o cometer está passível a uma demissão por justa causa. Porque é aquilo, a partir do momento que está escrito, se acontecer, a empresa tem um respaldo para estar aplicando a demissão por justa causa. Porque aquilo, ela tem o direito de criar suas regras e dizer o que pode e o que não pode, né? E aí a gente está deixando a régua mais alta, né? Está dizendo, não, se eu repudio, se ficar evidenciado o que aconteceu, vai ser aplicada a demissão por justa causa. E aí, quando acontecer, a empresa ela vai estar respaldada. Se aquele funcionário depois solicitar uma reversão da justa causa, a empresa vai lá, mostra as evidências do que aconteceu, de que estava escrito, de que tinha regra, de que o código de conduta foi entregue para aquela pessoa que cometeu assédio sexual, que a pessoa assinou o recebimento, que a pessoa que o assediador teve o treinamento e que não tem desculpa nem chorinho para dizer, não, mas eu não sabia, sabia e tem evidência de que sabia, tá? Por isso que é importante esses detalhezinhos que eu comentei agora, né? E aí a gente pode pensar assim, mas Érica, eu respeito a uma coisa tão básica que eu acho que não precisa estar escrito. Na prática, a gente também não precisaria estar escrito que o funcionário tem que ser honesto, tem que ser íntegro, mas é aquilo, é de bom tom escrever, dá mais segurança em termos de processo, quando você for analisar, investigar, né? No caso da Alesp, todo mundo sabe que assédio sexual é inaceitável. Não existe nenhuma regra, acho que em nenhum lugar do mundo, que diga assim, é inaceitável, exceto na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa pode, mete a mão. Claro que não. Claro que não. É óbvio que não, né? E imagine, se a Alesp, que é a Alesp, não sabe que é inaceitável, né? Até porque se ela soubesse, ela não abrandaria a punição para fazer aquele famoso panos quentes, né? A turma do deixa disso, né? Se a Alesp, a Alesp colocou panos quentes, fez com que nada aconteceu, fez com que essa afronta não fosse considerada tão grave, tão séria, ok, vai para a plenária ainda pode reverter, pode. Mas o Conselho de Ética decidiu por isso, deu parecer nesse sentido. Não dar abrandada, não foi uma coisa assim tão crítica, né? Se a Alesp, que é a Alesp, tratou dessa forma, então o que é que custa estar escrito no Código de Conduta da empresa? Você que quer atuar como compliance, que está assistindo aqui às aulas que semanalmente eu trago para vocês, você tem que estar preparado e você tem que respaldar a empresa. Então, escreva de forma clara que é inaceitável, né? Escreva de forma clara no Código de Conduta que a empresa repudia esse tipo de comportamento e que, se acontecer, né, algum ato de assédio sexual, aquela pessoa que cometeu está passível de receber uma demissão por justa causa. É aquilo, combinado não sai caro. Né? A partir do momento que está escrito, o que a empresa entende como bom comportamento e aquilo que é proibido ou aquilo que a empresa repudia, você está dando uma segurança jurídica para a empresa de colocar em prática a medida disciplinar de demissão por justa causa, se for essa a medida contemplada, tá? E é o seguinte, não adianta, preste muita atenção nisso, não adianta escrever e não cumprir. Se você fizer isso, ou se você permitir que isso aconteça, todo o trabalho de criação da área de compliance, de implantação do programa de integridade, vai cair por terra. Porque é aquilo, está escrito, tem que ser ético. Não pode cometer assédio. A empresa não tolera assédio. Se tiver assédio, vai ter demissão por justa causa. Né? Se está escrito, isso tem que ser colocado em prática se acontecer. Não tem meio termo, minha gente. Não existe mulher meio grávida. Ou aplica ou não aplica. Se está escrito que é para aplicar, tem que aplicar a punição.
tem que aplicar a medida disciplinar. E aí, infelizmente, né, eu já passei por situações que diziam assim, não, mas esse gerente ele é tão bonzinho, rapaz, vamos dar uma amenizada nisso, não bota uma demissão por justa causa, não, bota uma suspensão por 15 dias, aí é você dar um tiro no pé, porque você tem um trabalho desgraçado para implantar a cultura da integridade, se você implantar da forma adequada o programa de compliance, o programa de integridade e a área de compliance, você tem que fazer um trabalho muito forte voltado para a cultura da integridade, né? E se você escreve a regra, se o comitê de ética aprova aquela regra, porque lembra que é ele que delibera, se ele aprova aquela regra, aprova quais são as condutas que podem e que não podem ter, né? Na hora de colocar em prática, ele vai dizer, não, veja bem o escambau, não tem isso de veja bem. Assim como, por exemplo, eu já vi situações dizendo assim, poxa, mas esse gerente dá tanto resultado, rapaz, ele é tão bom, ele bate todas as metas. Desculpa, mas não tem isso de bondade ou de atingir o resultado às custas de assédio sexual, nunca que esse vai ser o caminho certo a ser seguido pela empresa. Jamais, jamais, jamais. E pense o seguinte, que no caso das empresas, ainda acaba sendo bem pior do que na Lesp. Por quê? Porque isso tem um impacto direto na imagem. E diferente da Lesp, uma empresa, quando tem um impacto sério na sua imagem, isso tem um reflexo direto no seu resultado financeiro. Por quê? Porque ninguém vai querer comprar aquele produto, ninguém vai querer consumir aquele serviço. A gente vê casos de emissora de TV que teve situação envolvendo de escândalo e teve redução na audiência, né? Teve impacto negativo na audiência. É aquilo, ninguém quer corroborar com o assediador, nem quer corroborar com a empresa que fecha os olhos para o assédio como se nada tivesse acontecido. Então, é aquilo. Para a empresa, tem um impacto muito mais direto no bolso do acionista. Então, mais do que nunca, você, como profissional de compliance, você tem que ter esse cuidado para que aquilo que está escrito seja realmente colocado em prática, né? Aquilo que está previsto no Código de Conduta, tanto em relação ao comportamento esperado, a conduta esperada pela empresa, a conduta profissional esperada, como também aquilo que é proibido ou aquilo que a empresa repudia, aqueles comportamentos que a empresa repudia devem estar contemplados, né? Então, a partir do momento que você escreve, a empresa fica respaldada. E você também como profissional de compliance, porque dentro desse contexto, né, de assédio sexual, de denúncia, de processo investigativo, você como profissional de compliance que vai conduzir isso. Você que vai estar fazendo o recebimento da denúncia, você tendo um canal terceirizado, que é o ideal, um canal de denúncias terceirizado, você vai receber, por exemplo, via sistema, mas é você, que é a pessoa da empresa, que vai receber aquela denúncia, vai ler e vai analisar. É você que vai estruturar a investigação, é você que vai coletar evidências e, inclusive, entrar em contato com o denunciante, que, como eu falei, dificilmente vai ser um denunciante anônimo. Claro, um colega pode denunciar se ele foi testemunha de um outro colega ter sido vítima de assédio sexual. Mas quando é a pessoa que denuncia, geralmente ela se identifica e isso é natural. Porque aquilo, para ela é muito pior não se identificar, ela se sente tão enojada com a situação que ela diz, olha, aconteceu isso comigo, tal pessoa, tal. E não tem problema nenhum. Cabe à área de compliance manter o sigilo quanto ao recebimento daquela denúncia, tá? E aí, você, como profissional de compliance, o que é que você deve fazer, né, para realmente ter uma estrutura adequada para tratar com esse tipo de situação, caso essa situação que aconteceu na LESP aconteça na empresa que você trabalha, né? Você tem que, como eu comentei agora, que deixar claro qual o comportamento que é permitido, qual o comportamento que é proibido, né? Ou aquele comportamento que a empresa não tolera, ou que ela repudia. Você tem que colocar também quais são as medidas disciplinares para aquele tipo de infração. Então, de forma muito direta, no caso de assédio sexual, você pode colocar diretamente no Código de Conduta que situações relacionadas, que a empresa não tolera atos de assédio sexual e que esse tipo de ato pode ser passível de demissão por justa causa. A medida disciplinar aplicada é a demissão por justa causa.
E uma coisa que você pode fazer, quando a gente fala em medida disciplinar, a gente geralmente detalha as medidas disciplinares numa política interna, tá? Para esse caso específico, se a empresa realmente quer adotar a medida disciplinar de demissão por justa causa em caso de assédio sexual, ela pode citar de forma direta dentro do Código de Conduta. O que precisa detalhar em relação às medidas disciplinares aplicáveis se detalha sempre por meio de uma política interna, tá? E, além disso, é importante que a empresa, que você, como profissional de compliance, oriente a alta administração quanto à estrutura do comitê. Você vai dar uma sugestão, você vai dar uma recomendação quanto à composição do comitê. Mas é interessante que você oriente a alta administração de que essa composição ela tem que ser equilibrada, de modo que os seus integrantes sejam, de fato, representantes da empresa como um todo, né? E que eles, de fato, atuem de forma justa. É aquilo, eles representam a justiça na empresa, né? Então, na hora de tomar a decisão em relação, por exemplo, a uma medida disciplinar ser aplicável, eles precisam ser justos, né? Não é para acontecer isso de passar a mão na cabeça no gerente tal porque ele é bonzinho, no gerente B porque ele dá resultado, tem que aplicar e pronto, e acabou-se. E que isso sirva de exemplo para que outros não cometam a mesma coisa e entendam, olha, agora tem regra, né? Agora, se fizer, tem o código de conduta, tem a previsão da demissão por justa causa, acabou a festa das almas cebosas que cometem esse tipo de ato. E aí, aquilo, você precisa deixar isso claro para a alta administração, porque é ela que vai tomar a decisão. Lembrando, quem delibera é a alta administração. Nesse caso do compliance, quem delibera, ou seja, quem decide é o comitê de ética. Você, como profissional do compliance, você não decide, você sugere, você recomenda, você dá um parecer, mas quem bate o martelo é o comitê de ética, tá? E você, mulher que está assistindo esse vídeo, né, perceba que você tem também uma oportunidade enorme de se decidir por ingressar nessa área de compliance. Por quê? Porque você pode ajudar tanto as empresas a agirem de forma certa, como você também, de forma certa no sentido de realmente ter uma empresa íntegra, ter o respeito entre os funcionários, né, repudiando o assédio sexual e o assédio moral também, e garantindo, assim, um ambiente de trabalho mais tranquilo para as mulheres, né? Mas é aquilo, o ambiente vai ser tranquilo não só para elas, porque os homens também se incomodam quando vê esse tipo de situação. Para não parecer que aqui eu estou dizendo, porque as mulheres. Não. Muitos homens se incomodam. A exemplo da própria Lespe, 2 deputados renunciaram ser representante do comitê, do Conselho de Ética, né? Eles renunciaram. Não quero mais fazer parte desse conselho, porque isso aqui é uma piada. E é aquilo, você pode ajudar a empresa a atuar de forma certa, né? Mesmo que ninguém esteja olhando, porque aquilo, a empresa tem que ser ética, tem que agir de forma certa, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que não caia na mídia, porque a integridade, minha gente, a integridade, ela sempre vale a pena. Integridade sempre vale a pena. E aqui no canal eu vou mostrar para vocês aos pouquinhos que integridade dá lucro. Que tem gente que diz, não, isso é só custo. Não é. Integridade dá lucro. A partir do momento que o funcionário ele trabalha numa empresa séria, numa empresa ética, por exemplo, o ambiente de trabalho é um ambiente de respeito, um ambiente onde reina a integridade, o funcionário ele trabalha mais tranquilo, no sentido, por exemplo, de saber que os seus direitos são garantidos, que seu salário vai ser pago em dia, seu FGTS, seu INSS, que ele vai receber os benefícios, que ele vai ter o ticket no diazinho certo, né? Que ele vai ter o plano de saúde dele e todos os outros benefícios que aquela empresa oferecer. Então, eles acaba gerando um compromisso direto pelo funcionário, né? Ele faz, poxa, a empresa faz a parte dela, eu vou fazer a minha. E aí, o que é que a gente percebe? Um aumento na qualidade do trabalho desse funcionário, uma melhoria na qualidade, né? Um aumento da produtividade desse funcionário, e aí, quando a gente aumenta a produtividade e aumenta a qualidade,
a gente tem o quê? Tem um impacto positivo direto no resultado financeiro da empresa. Então, aquilo você vai ajudar a empresa a ter um melhor resultado financeiro, né? Por isso que eu digo que integridade dá lucro. E aí, você, mulher que está me assistindo, já que é uma live especial para o Dia das Mulheres, você tem a oportunidade de ajudar a empresa a melhorar o seu resultado financeiro, aos funcionários que vão conseguir trabalhar num ambiente mais íntegro e que necessariamente vai proporcionar uma melhor qualidade de vida e saúde mental, que é muitíssimo importante, né? E também é uma área que tem uma excelente remuneração. E é por isso que eu tenho como missão, realmente como propósito, estar ajudando você que está aqui assistindo a ter ganhos, a sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até um ganho mensal de R$ 7.700 por ano, ou por ano não, por mês, ou mais, atuando na área de compliance, que vai lhe dar uma receita de R$ 100.000 por ano ou mais, né? Então, aquilo é uma área que tem escassez de profissional qualificado. E aqui eu estou sempre trazendo, agora, através de lives, segunda, quarta e sexta, às 19 horas, aulas realmente para que você aprenda cada vez mais sobre essa área, para que você consiga atuar na área de compliance, mesmo que hoje o seu conhecimento seja realmente zero na área de compliance, tá? E aí você vai conseguir atuar com compliance na prática, porque teoria não adianta de nada, né? Obrigada a vocês que assistiram até aqui, né? Quem não tiver ainda inscrito no canal, se inscreva no canal Erika Lamour, ou então acompanhe aqui pelo Instagram. No caso do pessoal do YouTube, ative o sininho de notificações para receber avisos sempre que a gente postar novos vídeos, né? E eu gostaria de deixar meus parabéns a todas as mulheres maravilhosas, né? Que você, mulher, encontre realmente sempre em Deus a força que você precisa para trilhar o seu caminho, para brilhar, e não permita jamais que alguém apague a sua luz interior. A gente tem brilho próprio e quem acendeu essa luzinha da gente foi Deus. Então, é importante que a gente realmente se valorize, procure sempre o melhor e tenha sempre Deus no coração, né? E uma coisa que quase que eu esqueço é que a partir acho que foi da última live, a gente decidiu estar fazendo e-books liberando e-books a cada live, né? Para quem é meu aluno, já recebeu em primeira mão o e-book, mas para você que está assistindo aqui esse vídeo agora, essa live, a gente daqui a pouco vai estar disponibilizando um link para que você consiga baixar o e-book sobre o segundo pilar do programa de integridade, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Ele foi feito com muito carinho, né? Esse é sobre gestão de riscos. Então, a avaliação de riscos, né, que é o segundo pilar do programa de integridade, e ele está uma coisa linda. Muito conteúdo, vai ajudar bastante quem quer atuar nessa área de compliance, tá bom? Obrigado mais uma vez, gente. Um beijo no coração de vocês e até quarta. Tchau, tchau.